quais são... Primeiro, assim, eu imagino que isso deva se aplicar a todo tipo de demanda, Sim. né? De todo tipo de demanda. Na sua prática, você percebe que tem algum tipo de demanda mais suscetível, em que a hipnose clínica produz mais? Transtornos de personalidade, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, depressivos no caso, né? Olhe, Paulo, eu não Tem tenho... alguma condição que é mais resistente, com isso aqui não dá para trabalhar? Certo. Como é que é isso? Eu não tenho uma mensuração do que eu vou te apresentar agora, assim, para dizer em números, tá? Sim. E pegar uma pesquisa e dizer, ó, Mas toma, Paulo, a sua intuição mesmo. sabe? O que é que a gente vê? Paciente com transtorno da ansiedade, qualquer dele que seja, é uma dificuldade, é uma relação muito grande com o controle. Geralmente, você pega um paciente que tem um transtorno de ansiedade, ele tem alguma relação com o controle, que envolva o controle. Isso vai ter que ser trabalhado dentro da clínica. Então, ele tem um acesso muito legal com a hipnose, porque ele aprende a controlar aquilo e ele não está mexendo com o controle. Eu não estou conseguindo controlar os sintomas do pânico, os sintomas do TAG. Então, assim, quando eu tenho uma ferramenta que eu consigo ter um certo nível de controle aí, eu estou sujeito, eu fico suscetível. Aprendo e fico suscetível a usar aquilo. E aí não impõe tanta resistência. Mas, assim, não há um problema específico que a hipnose trate de forma melhor. Há pessoas que têm uma suscetibilidade boa, que eu consigo tratar de forma padrão ouro, vamos dizer assim, com a hipnose. Porque tudo depende da suscetibilidade. Já que é uma auto-hipnose, você tem que estar sugestionável a ela. Quando a gente fala de transtornos de personalidade, existe uma certa resistência aí. Vamos lá, vou trabalhar com um narcisista. Qual narcisista que vai pegar e dizer, toma minha mente? Sim, sim. Entendeu? Bem difícil. Para ele ir para a clínica já é difícil. Para Sim. ele estabelecer uma relação terapêutica com você também é difícil. Mas para ele chegar e dizer, vou fechar os olhos, você vai fazer o que você quiser, Aí, que ele vai entender assim. sim. É assim que ele vai entender. Um borderline, você já consegue melhor? Porque o borderline, o que ele quer é que você esteja ali na relação com ele. Se ele acredita que aquilo vai melhorar a tua relação com ele vai conseguir algum ganho com isso, ele vai se permitir. Sim, sim. Então, o borderline encaixa melhor. Agora, quando a gente começa a partir para transtornos da personalidade, transtornos psicóticos, outros transtornos assim, vamos pensar no grupo A do transtorno da personalidade, já começa a ter uma certa dificuldade. Paranoide, esquizoide, esquizotípico. Por quê? Veja, eu tenho um transtorno paranoide, certo? E aí você tá lá, Paulo, diz, Leonardo, vamos fazer uma hipnose hoje? Vamos relaxar um pouquinho hoje? Cara, se a minha paranoia tiver a ver com as pessoas estão me perseguindo através da minha mente, através de algum tipo de controle, quebrou a terapia. Acabou a terapia. Se você tiver com, vamos dizer assim, uma esquizofrenia franca ali, pronta para abrir, já com delírios, com alucinações, Sim. também não vai dar certo. Então, o que eu posso dizer a você que não seria recomendado seria nesses casos. Sim, sim. Deu para entender? Não seria recomendado, sim. Mas dá para usar. Sim, porque nesses casos, o que você está dizendo é que os conteúdos, as vivências, os sentimentos paranoicos e psicóticos, especialmente relacionados a delírios persecutórios, naturalmente eles travam, né? Isso. Eles travam o indivíduo, impedindo que o indivíduo, como você coloca, toda hipnose é uma auto-hipnose, suponho que com esses pacientes deva ser muito mais difícil. É mais difícil. Talvez inviável, ou não. Alguns inviável. Sim. Totalmente inviável. Você tem um paciente que ele abre surtos, certo? Surtos psicóticos. Não é legal usar. Não é legal usar, porque ele pode abrir um surto ali na tua clínica. Sim. Ou tem alguma coisa que está quase abrindo, você termina de abrir. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande. E a depender do paciente, é inviável. Não é interessante. Não é nem tanto o profissional, mas o que o paciente está apresentando. Eu colocaria no campo dos transtornos psicóticos, eu colocaria como exceção alguns, não, que a gente citou aqui, personalidade paranoide, outros transtornos, mas eu colocaria como exceção alguns transtornos psicóticos em que os sujeitos estão mais suscetíveis a estados de remissão.
Sim. né? Então, a gente tem, por exemplo, transtorno delirante, os períodos eutímicos, eles tendem a ser maiores. Né? Nessa fase eutímica, talvez Aí sim. esse paciente funcione, né? Com hipnose. Você me fez lembrar de um detalhe. Por exemplo, se eu tenho um bipolar, certo? Que ele está no estado depressivo grave, com sintomas psicóticos, não é legal usar Não também. vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Mas aí, quando ele tiver uma remissão e tiver dentro do estado eutímico, aí eu posso É usar. o momento. Então, veja, é o mesmo paciente, só que momentos diferentes. Isso. Então, tem que ter essa observação para que a gente possa usar a hipnose da melhor forma. Então, você veja, é uma ferramenta, Sim. entendeu? É você pegar aqui tua caixinha de ferramenta terapêutica, abrir e saber o momento certo. Eu não vou pegar e, vamos lá, eu preciso desmontar um armário e eu vou usar um martelo. Então, a hipnose, muitas vezes, ela pode estar sendo um martelo para um momento que eu estou precisando de uma chave de fenda. Entendeu? Joia. E vice-versa. Isso tudo que você está dizendo ajuda a entender que hipnose não tem nada a ver com o poder que reside no profissional. Isso. Porque se assim fosse, ele atravessaria qualquer uma dessas Com certeza. barreiras. Né? Com certeza. Aí vira mágica, né?